Você gostaria de saber o que faz um gestor de fundo imobiliário? Como que ele traça as principais estratégias e, neste momento de crise, o que ele está fazendo para levar rentabilidade para os investidores? Então, pegue papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo, você vai acompanhar uma entrevista que eu fiz com o Alessandro Vedrossi, da Valora Investimentos. Nessa entrevista, você vai entender qual o papel importante que está por trás de um gestor de fundo imobiliário, como e quais são as estratégias que eles traçam juntamente com toda a equipe para poder levar a melhor rentabilidade para você e também conhecer dois FIIs da Valora Investimentos que estão listados na B3, disponível para você investir a qualquer momento e garanto, você vai gostar de ter eles na sua carteira de investimentos. Então venha comigo, aqui é o Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Não, na verdade, assim, a gente hoje tem dois fundos imobiliários que são listados na Bolsa. Tem o Valora RE3, fundo de investimento imobiliário, que o ticker dele é VGIR11, ou VGIR11. E a gente tem um outro fundo que a gente começou durante o mês de março, que é o Valora CRI Índice de Preços, fundo de investimento imobiliário, que é o VGIP11 ou VGIP11. Então, são esses dois fundos listados que o investidor pode acessar diretamente através do seu home broker. Legal. O de baixo é de papel, seria isso, né? Os dois, na verdade. Os dois são. Ambos fundos são fundos de CRI, fundos de papel. A diferença é que o primeiro, o VGIR, é um fundo indexado a CDI. Então, o objetivo do fundo é entregar CDI mais prêmio. Legal. E este fundo novo, como diz o nome, ele é um fundo de CRI indexados a índices de preço, a inflação. Tá? Então, o objetivo lá é entregar um prêmio acima do que seria uma NTNB. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho, né, da crise, né, dos impactos hoje sentiram menos, acredito eu, os fundos de papéis, como a gente está vendo aí, né, e as perspectivas para os próximos cenários, próximos meses. Então, na verdade, assim, vamos lá. O que a gente acompanhou, acho que a primeira reação pós-crise do mercado foi uma depreciação dos valores de todos os ativos. Acho que os fundos imobiliários andaram junto, né? Então, acho que não foi uma depreciação específica do mercado de fundos imobiliários. A gente viu isso em renda fixa, a gente viu isso em ações e etc. Então, num primeiro momento, a reação de mercado foi queda do valor, acho que de maneira um pouco indiscriminada, né? Essa foi a primeira reação. E aí agora acho que a gente está passando por um processo de acomodação, acho que não chegamos lá ainda, mas e agora a gente começa a enxergar uma diferenciação entre as classes dentro do segmento de fundos imobiliários, né? Basicamente, acho que o que é listado em bolsa, existem três grandes tipos. Existem os fundos de tijolo, que tem um imóvel lá dentro, pode ser shopping, pode ser lojas comerciais, etc. Isso. Existem os fundos de papel, os fundos de CRI, que é o caso do VGIR11 e do VGIP11, e existem os fundos de fundos, que são os FOFs, né? Então, eu diria que cada um deles está reagindo de um jeito. Dentro dos fundos de tijolo, a gente claramente enxerga, por exemplo, shoppings, né? A gente está acompanhando aí shoppings basicamente fechados no Brasil inteiro, então a gente tem sentido um pouco mais, a gente vai enxergar um pouco de impacto maior aí na questão dos rendimentos nos shoppings. Isso não acontece necessariamente com lajes comerciais ou com galpões, né? São equações distintas. Os fundos de papel, do que a gente tem acompanhado, eu acho que, primeiro, é muito cedo para falar em impactos. Eu sempre falo assim, acho que é muito diferente. O fundo de papel está no extrato dívida, enquanto que o dono do ativo está no extrato equity, né? Então, você tem certos colchões de proteção aqui, normalmente, nessa questão de dívida. Então, minha expectativa pessoal, eu realmente acredito que os fundos de papel são que vão conseguir navegar melhor durante a crise, embora aí você tenha que entender especificamente qual que é o risco dos papéis de cada carteira, de cada fundo imobiliário, né?
porém, o que a gente tem acompanhado de mercado é que devem ser aqueles que devem impactar menos aí nível de rendimento. E aí os FOFs, obviamente que o fundo de fundos, né, o que você vai enxergar lá deveria ser o espelho da carteira e dos valores daquilo que está sendo negociado no secundário. Então ele vai ter, obviamente, que uma dinâmica específica dependendo da carteira de cada fundo de fundos. Tá? Então, assim, meu ponto aqui é o seguinte, eu acho que foi natural essa primeira reação, até eu tive muitas conversas e, poxa, será que isso é problema de fundamentos de mercado, é problema de reação? Minha visão, pessoal, é de que claramente isso é meio que uma reação, entre aspas, de pânico inicial das pessoas, porque começa a ver o valor do ativo se depreciar e aí fala, vou vender. Então isso acontece. Porém, claramente você enxerga, e isso, na verdade, aí em todos os fundos imobiliários houve uma queda expressiva da liquidez. E aí, Anderson, assim, eu sempre falo, se a liquidez está baixa, é porque tem menos gente, né, querendo vender e menos gente querendo comprar. Isso denota que o preço provavelmente está mais longe do que seria o preço justo. Né? Então, assim, se os preços tivessem caído e você tivesse muita liquidez, aí provavelmente alguém poderia argumentar que o preço está próximo do justo, mas aí também uma maneira, talvez, de corroborar essa tese, essa minha tese de que os preços estão longe do valor justo, é justamente a queda de liquidez. Né? Então, eu acho que a hora que a gente começar a voltar e começar a ver o mercado voltar a ser mais líquido, aí a gente pode sim ter uma interpretação de que os preços estão mais próximos do que eventualmente pode ser considerado o preço justo. Pedrosa, para as pessoas que estão acompanhando aqui o canal Excelência no Bolso, no Brasil inteiro, e pessoas até fora do Brasil, a Valora Investimentos, qual é a missão, o objetivo dela, por que ela foi criada, como que está hoje, né, toda essa expertise de todas as pessoas que fazem parte junto com você, para ajudar o pequeno investidor, o investidor que está iniciando. Vocês têm essa busca para atrair esses pequenos investidores e está ajudando, e como que funciona isso? Acho que o primeiro ponto importante aqui, para deixar claro, quer dizer, a gente tem, como uma gestora de investimentos independente, nossa missão principal é atender o nosso cliente é o investidor. Né? Então, hoje, nós temos dentro da Valora aproximadamente 4 bilhões de reais sob gestão. A gente deve ter uma base perto de 30, talvez um pouco mais de 30 mil investidores. Então, a gente tem desde investidores de varejo, até investidores qualificados, até investidores profissionais. Então, acho que a gama do que a gente tem hoje de tipo de investidor, eu diria que provavelmente tudo que está no mercado, mas claramente o nosso foco é o investidor. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Basicamente, a gente tem aí 3 áreas de atuação. A gente tem fundos de crédito privado, que são os fundos abertos, que estão aí em diversas plataformas das corretoras, que a gente chama de fundo 555, né? Onde você pode comprar diretamente através das plataformas, fazer o investimento. A gente é gestor de alguns fundos de investimento em direitos creditórios, FDICs, e tem a área imobiliária, que eu toco junto com o sócio. Dentro da área imobiliária, a gente tem basicamente hoje 4 veículos que investem em CRIs, são 2 fundos imobiliários listados, um fundo imobiliário hoje que não está listado, é um fundo só para profissional que já está em fase de desinvestimento, e a gente também tem um FDIC, uma gestão específica, que é para o investidor único, onde a gente também investe em CRIs. Então, assim, hoje, dentro da casa, também na parte de fundos 555, que a gente faz é crédito privado, dentro da área imobiliária, por enquanto, todos os fundos que a gente tem são fundos de crédito privado. Então, eu diria para você, Anderson, que assim, um DNA forte nosso é crédito privado, e é justamente aí que a gente tem como objetivo trazer valor agregado para os nossos investidores, né? Quer dizer, acho que uma das coisas que a gente também tem como foco, quando você traz, por exemplo, os fundos imobiliários, que na verdade qualquer pessoa tem acesso, né? Hoje você consegue comprar uma cota
né? Então você aí com, sei lá, R$ 100 ou R$ 90, R$ 80, depende do nome da cota, mas você consegue fazer um investimento já. E também, nosso objetivo, o que que é? Poder levar para esse investidor justamente a ter acesso a investimentos que normalmente ele não teria acesso, né? Então, quando você olha a carteira dos CRIs, e grande parte da carteira de CRIs que a gente tem nos nossos fundos, são justamente operações que não são acessíveis ao pequeno investidor, né? Então, são operações que a gente chama 476, que é diferente das ofertas 400, que é onde você leva acesso a todos os investidores. Então, acho que esse é um ponto interessante. Novamente, né, a gente também hoje, da nossa carteira de CRIs, mais da metade são operações que foram originadas e estruturadas dentro de casa. Então, acho que aí focando apenas na questão da área imobiliária, eu acho que um grande diferencial nosso é a experiência e expertise do setor imobiliário do time, né? Eu estou no mercado aí há mais de 25 anos, tudo que eu fiz na minha vida foi relacionado ao mercado imobiliário, o sócio que toca a área comigo aí está há mais de 15 anos no setor. A área na Valor a gente está há 4 anos, mas a gente já trabalha junto aí há mais de 10, 12 anos. Então, assim, acho que o que a gente traz, até para não fazer aquela história do pé no barro, é justamente o chão de fábrica, né? Para não falar que é coisa de engenheiro civil falar pé no barro, mas essa experiência que eu acho que ela é fundamental quando você discute crédito, né? Se você olha, assim, eu já trabalhei com crédito e securitização nos Estados Unidos, no México, no Chile, e a verdade é que quando você olha do ponto de vista global, talvez existem 2 segmentos apenas, quando o pessoal discute crédito, que são muito específicos, e um deles é o imobiliário. Então, a gente tem uma visão clara de que o crédito imobiliário necessita, sim, de uma experiência, de uma expertise, do conhecimento específico, e é justamente isso que a gente quer trazer para o nosso investidor, né? Então, obviamente que hoje, com o crescimento da indústria de fundos imobiliários, fundos de CRI é uma grande parcela hoje dos fundos imobiliários listados. Então, você tem aí gestoras independentes, gestoras ligadas a bancos, né? E aí, muitas vezes, eu sou questionado, bom, então, qual que é o diferencial? O que vocês são diferentes, né? A gente acha que tem muita gente competente no mercado, acho que tem muita gente fazendo um bom trabalho. O nosso diferencial, de novo, é esse histórico de quem está lá, de quem já viveu diversos ciclos dentro do mercado imobiliário, de quem já passou crises diferentes, sejam crises de Brasil, sejam crises específicas de mercado imobiliário. Eu acho que isso é uma experiência que ajuda muito quando a gente passa em momentos como esse, né? E aí também essa questão de operações exclusivas, operações que a gente estruturou dentro de casa. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso a gente consegue trazer ativos, na nossa visão, com uma relação risco-retorno melhor, com uma remuneração melhor, onde a gente está muito mais próximo do ativo na ponta. Então, quando a gente enfrenta momentos como esse de crise, a gente lê muitas vezes aí o pessoal falando agora a gente está monitorando a carteira. Assim, a gente sempre, se você ler os nossos relatórios gerenciais, desde o início desses fundos, a gente sempre bateu na tecla que era muito importante estar próximo do ativo, muito importante fazer um monitoramento, muito importante acompanhar as operações de perto. Então, isso não é agora que a gente está falando, né? Então, simplesmente para a gente agora foi intensificar o processo, porque era um processo que já existia, porque a gente sempre acreditou que esse era um diferencial. Então, eu às vezes falo assim, em momentos como esse de estresse, é onde você consegue perceber a diferença de qualidade de trabalhos, né, bem feitos. Essa é um pouco a minha visão, né? Então, são em momentos de estresse como esse que a gente vai perceber se um papel é melhor estruturado, qual que é o nível de garantia. Tem uma questão também fundamental, o mercado imobiliário, por mais que a gente sempre esteja dentro do pano de fundo macro, né, você sempre está inserido no ambiente macroeconômico Brasil, o mercado imobiliário, ele claramente ele é dirigido, né, ele é direcionado por fatores microeconômicos, né? A questão da localização do ativo, a questão da qualidade do ativo, tudo isso vai mudar na questão de geração de caixa daquele ativo. E isso, obviamente, que vai te ajudar a poder pagar a dívida,
né? Eu sempre falo o seguinte, em qualquer momento de mercado, um apartamento de 2 dormitórios do Itaim Bibi aqui em São Paulo, ele vai ter mercado. Alguém vai querer alugar, alguém vai querer comprar, qualquer momento de mercado, né? Maior estresse, menor estresse, não importa. Talvez um apartamento no litoral de São Paulo aqui, de altíssimo padrão, por exemplo, no momento de estresse, não tenha mercado, né? Então, meu ponto aqui é o seguinte, quando tudo vai bem, todo mundo continua indo bem. Aí, quando tudo vai mal, que você percebe essa diferenciação. Isso que é muito importante. E aí, acho que tem 2 aspectos. Acho que tem, claramente, o papel do gestor, né? Que fez lá atrás, primeiro, a escolha do que está na carteira, né? Que é o primeiro passo, né? E aí eu acho que o fato da gente ter muito papel que a gente estruturou, acho que isso também é um diferencial. E aí depois, ainda nesse papel do gestor, a questão do acompanhamento, que eu estava comentando, e obviamente depois a qualidade dos ativos. E aí acho que ela vale para todo tipo de fundo imobiliário, né? Eu vou comentar aqui, por exemplo, 2 ativos que não tem fundo imobiliário hoje. O Shopping Morumbi aqui em São Paulo, que é um shopping super maduro, etc. E vamos pensar num shopping que acabou de ser inaugurado numa cidade de, sei lá, 300 mil habitantes no interior. Só para, né, usar como exemplo esses 2. Né? Claramente, a qualidade, né, do ativo mais maduro, que está lá mais tempo, etc., é maior do que do novo shopping, por exemplo, num lugar, numa cidade menor. Né? Então, obviamente, se a economia está tudo bem, está tudo bombando, etc., está todo mundo vendendo, está tudo lindo e maravilhoso, estão andando bem. Agora, quando você vê momentos de estresse, claro, agora estão todos fechados, mas a hora que voltar, aí que você vai conseguir perceber qual vai voltar mais rápido, né? Então, assim, qual é mais resiliente, né? Então, até já pegando um gancho nas discussões que a gente estava tendo, eu acho que o que é importante nesse momento para o investidor, né, é justamente conhecer, se informar e buscar entender justamente o que está dentro deste fundo imobiliário. Olha, é um fundo de tijolo, então quais são os ativos que estão lá dentro? Deixa eu entender a qualidade desses ativos, deixa eu entender a inserção de mercado deles, né? Porque claramente agora, nesse momento, essas diferenças vão ser cada vez mais importantes. É um fundo de CRI, então qual é a estratégia, qual é a exposição, deixa eu ler o que o gestor está fazendo, né? E aí, o que eu acho legal, Anderson, nos fundos imobiliários, é justamente o nível de informação e nível de transparência do mercado. Eu acho que um pedaço disso vem pela questão da regulamentação de CVM, mas o outro pedaço vem pela própria, não vou chamar de autorregulação, mas eu brinco que existe uma concorrência de quem faz o melhor relatório, quase isso, né? Então, assim, se você vê o nível de disclosure, o nível de informação, o nível de transparência que o investidor consegue hoje ter num fundo imobiliário, é muito grande, né? Então, acho que isso é uma questão fundamental no mercado, isso é um processo de amadurecimento, e, de novo, acho que isso traz ferramentas para o investidor para conhecer, né? Eu sempre falo assim, você tem que estar bem informado, né? Me perguntam, Pedro, o que está caro, o que está barato? Eu falo, olha, no final do dia é o seguinte, acho que tem, óbvio, o mercado quando cai, tem muita oportunidade. Então eu acho que, né, na média existem ainda muitas oportunidades, porém a gente não pode generalizar, né? Então, por isso que você tem que entender especificamente quais são as oportunidades, aonde estão os fundos que hora que voltar ao mercado vão se recuperar mais rápido, ou aonde estão os fundos que mesmo com a crise provavelmente não vão ter impacto na distribuição de dividendos, né? Lembrando também o seguinte, o papel do gestor no fundo imobiliário, a gente não tem a gente não tem influência do quanto o papel é negociado no secundário, né? Então, assim, o nosso papel como gestor é foco na distribuição de dividendos, é foco na geração de caixa do fundo e na distribuição de dividendos, né? E aí tanto faz, pode ser um fundo de CRI, como pode ser um fundo de tijolo, entendeu? Quer dizer, então me perguntam, poxa, por que o seu fundo está negociando mais caro, mais barato? Não sei responder, eu tenho zero influência, né? O meu foco, o que é? Olha, se eu tenho um fundo que se comprometeu a entregar CDI mais prêmio,
de novo, eu tenho que continuar entregando esse CDI mais prêmio. Se eu tenho um outro fundo que se comprometeu a entregar inflação mais X, eu tenho que continuar trabalhando para entregar inflação mais X, né? Se eu tenho um fundo, que não é nosso caso, né, mas tem um fundo de tijolo, por exemplo, poxa, o que eu tenho que fazer? Focar nos aluguéis, focar nos valores de locação, buscar diminuir vacância. Então, justamente esse é o processo, esse é o papel do gestor. Tá? Legal. E isso eu falo que é muito importante, Bedrossi, porque as pessoas, normalmente elas estão trabalhando, né? 8, 10, 12 horas por dia, vida pessoal, conjugal, social, e não tem todo o tempo para fazer o trabalho que, né, você faz aí, o trabalho educacional que eu faço aqui a todo momento, eu fico full time por conta do canal, por conta do projeto, né? Então, a todo momento, eu trazendo empresas, pessoas, né, qualificadas como você para poder falar aqui. Eu vou muito a São Paulo, espero que a gente possa tomar um café. Será um Em São Paulo prazer. mesmo, tá? A Isso, Valora, né?